Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa sequência de vídeos do nosso novo canal no YouTube, inclusive deixamos aí mais uma vez o pedido, o convite para que curta, compartilhe, comente aqui embaixo, é bem importante para esse novo projeto que nós estamos. Meu nome é Daniel, sócio aqui do escritório Abreu & Campos Advogados, um dos responsáveis aqui pela parte de contratos, a parte empresarial, a parte societária. E hoje eu queria bater um papo aqui com vocês, um vídeo aí relativamente curto, breve, mas que a gente tem visto com bastante frequência esse tipo de assunto aqui no escritório e de repente pode ser um alerta para que a sua empresa ou até mesmo você como sócio não caia nessa cilada. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia ela é muito útil, ela nos ajuda bastante, nas atividades do dia a dia, sobretudo hoje em dia com a inteligência artificial, chat GPT, é muito fácil nós pesquisarmos algumas coisas lá e o resultado já vem logo de cara, muitas vezes nos parece bastante confiável. O problema é quando a gente parte para utilizar isso de forma desenfreada. O que eu quero dizer? A gente tem pegado muitos casos aqui no escritório em que os sócios, muitas vezes no início, ele procura, a preocupação dele é muitas vezes abrir um CNPJ. Então ele não se preocupa com as cláusulas que ele vai colocar num contrato social, a disposição sobre regras de administração, prolabore, qual que vai ser o objeto social da empresa, será que aquele objeto faz sentido realmente, quais são as implicações práticas daquilo que eu estou dispondo no contrato. Nós tivemos no final do ano passado, e essa negociação se arrastou aí por bastante tempo, inclusive um pedaço desse ano, um caso bem emblemático aqui no escritório envolvendo uma oficina mecânica. Hoje, graças a Deus, foi resolvida, mas foi uma situação que talvez poderia ter sido evitada se lá atrás, quando eles abriram a empresa, isso lá em 2011, tivessem realmente optado, contratado uma assessoria jurídica que desse esse respaldo técnico, esse olhar mais técnico para eles. Qual que foi o problema? Na cláusula de retirada de sócios, e a gente sabe muito bem que é perfeitamente possível que em algum momento da sociedade, da parceria entre os sócios, algo não corra bem e um dos sócios queira se retirar dessa pessoa jurídica. E bem sabemos que o sócio que sai quando a empresa está saudável, é natural que ele saia e receba os haveres que ele tem. Uma parte do lucro que está lá acumulado, a questão de carteira de clientes, como que vai funcionar a divisão, se a empresa deixou dívidas, como que vai funcionar também a divisão dessas dívidas, o sócio vai arcar com uma parte, isso fica todo para a empresa, enfim, cabe aí uma série de negociações e tratativas. Qual que é o melhor dos cenários? Quando o contrato consegue dispor de todas essas situações que podem acontecer. O problema é quando o contrato lá atrás foi feito de maneira muito genérica, muito aberta. E é muito comum nós nos depararmos com esse tipo de contrato que dispõe lá que em casos omissos será observada a legislação de regência, ou então muitas vezes nem isso tem. Fica realmente uma lacuna para que quando acontecer essa situação, os sócios vão ter que tentar conversar e muitas vezes, a gente bem sabe, nem sempre o diálogo, em situações que há um conflito, há alguma confusão entre os sócios, nem sempre o diálogo vai ser saudável, muitas vezes os sócios sequer conseguem conversar. Quando isso acontece, a gente tem que olhar para o que dispõe o Código Civil. E o Código Civil ele é um tanto duro em algumas situações em relação ao prazo de pagamento desses haveres. E aí que mora o risco, é aqui que entra o ponto-chave da nossa conversa. Quando não há uma disposição no contrato social estabelecendo um prazo para pagamento dos haveres, se a gente volta os olhos lá para o artigo 1031 do Código Civil, parágrafo 2º, eu vou até deixar aqui abaixo para vocês acompanharem a leitura. O Código Civil ele estabelece que em determinadas situações a empresa deve pagar ao sócio retirante no prazo de 90 dias os haveres societários. Vamos colocar aí que uma empresa que hoje tem aí um patrimônio líquido de R$1 milhão e aí os sócios combinam, são 2 sócios, eles acertam lá que cada um faz jus a R$500 mil para facilitar aqui a nossa matemática, a nossa conta básica. Será que sua empresa hoje teria em caixa, teria disponível um valor de R$500 mil para dispor dentro de 90 dias? Até que ponto isso de repente não vai impactar o seu fluxo de caixa, a continuidade das atividades da sua empresa? Então veja,
é muito possível e é recomendável que esse prazo seja estipulado entre os sócios quando eles estão iniciando o negócio. E esse prazo ele não é engessado, não tem uma receita de bolo para eu dizer é melhor o prazo X ou melhor o prazo Y. Isso vai variar muito de acordo com a empresa, do caixa da empresa, do potencial de crescimento da empresa, mas é de bom tom que seja analisado efetivamente, e aí obviamente um bom advogado, um escritório jurídico especializado consegue certamente orientar os empresários que desejam construir essa empresa para que observem se um prazo que eles pensam em colocar é razoável ou não. Caso contrário, como eu disse, deve ser observada a legislação, que nem sempre ela dá um prazo suficiente para que a empresa se levante, sobretudo em momentos assim mais delicados, em momentos de ruptura societária. Então fica aqui a dica: ao construir uma empresa, está entrando num negócio, observe bem as disposições das cláusulas, veja se porventura não há nenhuma cláusula genérica demais, uma cláusula parcialmente omissa em relação a algum ponto que seja importante vocês deliberarem. Talvez lá na frente isso possa custar caro. Atentem-se também aos contratos, esses modelos muito padronizados que a gente vê na internet, o ChatGPT, Google. Nem sempre, posso dizer que talvez na maioria das vezes, ele é adequado e específico para o seu tipo de negócio. Vale uma conversa com o advogado, certamente poderemos ajudá-los em relação a isso. Obrigado, curta, siga aqui o canal, um abraço.